No jogo contra os Estudiantes, por exemplo, ele deu um show. No Rio Grande do Sul a gente tem um personagem muito grande, que ele acaba sendo várias vezes o personagem central dos momentos do Grêmio, que é o Renato Portaluppi. E ele, né, nas entrevistas coletivas, ele várias vezes levanta algumas frases que ficam marcados aí por muito tempo, o pessoal volta e meia. E aí eu não posso dizer, Gutierrez, que tu não é um jornalista de ar-condicionado, porque tu é. E aí eu quero saber se é difícil ser um jornalista de ar-condicionado ou se é fácil, igual o Renato fala. Não, eu realmente acho, até pela remuneração, né, um pouco mais difícil a função do Renato. Eu entendo quando ele quer dizer, claro que não é fácil você ser criticado, mas essa é a vez dele nos criticar. E aí eu nunca me ofendi com isso. Eu costumo brincar. Só pelo fato dele ser a figura que é, o tamanho que é, ter os torcedores o seguindo, e tá ok seguirem ele. Faz parte do jogo. E ele nos jogar contra, né, digamos assim, toda essa torcida, já mostra como é difícil também a nossa função. Mas brincadeiras à parte, ele tá certo. Eu costumo dizer, sempre que falo sobre isso, o Renato é uma figura muito difícil de separar o que ele está fazendo hoje como treinador, e ele realmente é um gigante, é um baita de um treinador, mas é difícil de dissociar da história que ele construiu no Grêmio. Ele é uma figura, ele é uma estátua. Não vou dizer literalmente, porque é só uma réplica dele lá no estádio, né? Não ele em si. Mas ele tem uma estátua, ele tem esse status de mito assim dentro do clube, e a gente tem que entender esse amor do torcedor. Assim como às vezes eu peço também para o torcedor entender que eu estou falando do treinador, talvez naquela substituição, naquele jogo, naquela situação, e não ele como um todo, ou quando está se criticando ele, não quer dizer que tenha que ir embora ou algo do tipo. Mas ele construiu essa figura, né? Ele tem títulos como treinador, como jogador, então nunca me ofendi assim, sempre brinco, mas também não vou deixar de criticar quando achar que tem que criticar. Né? Eu sei que é uma relação tão passional assim, que tem torcedor que chega a quase torcer igual para ele como torce para o Grêmio, e eu entendo isso, e se ofendem e ficam bravos, mas na verdade a gente só está criticando. Assim. Também não, aí eu falo por mim, né? Não vão me ouvir também falar coisas ofensivas ou duvidar de caráter, de personalidade. Eu falo é do trabalho. No jogo contra os Estudiantes, por exemplo, ele deu um show, foi o cara que ganhou o jogo para o Grêmio, com todos os jogadores, é claro, mas foi o cara que acabou permitindo que o Grêmio ganhasse contra os argentinos. E eu, assim, ainda assim, tenho situações que eu acho que ele poderia fazer diferente, mas aí é uma questão da gente criticar e entender que quem, né, tem todo o conhecimento do dia a dia e dos objetivos e das condições, inclusive, dos atletas, aí é com ele, discordando a gente. Eu tenho minhas ressalvas, né, referente ao Renato Portaluppi, e eu costumo dizer o seguinte, né, não é porque se a gente está cobrando, se a gente está criticando, não é porque a gente considera que ele seja incapaz, é pelo contrário. É porque eu sei que ele tem capacidade de entregar muito mais, como em vários momentos ele entregou. Ontem foi uma vitória com cara de Grêmio, com cara de Libertadores, assim como tinha sido no jogo da ida, por exemplo, das semifinais contra o River Plate em 2018, que foi um baita jogo, né? O Grêmio venceu lá 1-0, só que infelizmente na volta aconteceu tudo que aconteceu. Claro que tem situações que acabam fugindo né, do controle do próprio Renato. Mas eu estava lendo um tweet teu que tu comentou o seguinte, que tu queria entender o porquê que o Rodrigo Eli está na hierarquia à frente do Gustavo Martins, e eu quero saber se tu já entendeu isso, né? Tá certo que foi 24 horas só menos, né, de lá para cá, mas eu quero saber se tu já entendeu essa situação. Acho que a resposta é o padrão, né? Assim, não um padrão geral, mas aquele padrão mais que a gente consegue ver mais assim no trabalho do Renato. Ele opta pela experiência dele, experiência de Europa,